uma destruição de militantes, força combativa e tal, extraordinária. Né? Em segundo lugar, né, mostra que o Partido Comunista era formado de grandes militantes para realizar essa operação. Não, é importante notar o seguinte, não houve um consenso sobre essa operação. Né? Alguns setores achavam que o Partido Comunista deveria ir para outro lugar, para outra fronteira, né? Havia uma região a oeste que era dominada pelos russos, então ir para lá. A ideia de ir encontrar um novo lugar para você poder reorganizar a luta política era de uma facção específica do Partido Comunista, que era justamente a facção maoísta. Bom, isso daí, digamos assim, não pode ser apresentado como uma grande vitória da Revolução. Né? Isso daí na verdade, é um esforço heróico, muito, né? Um grande esforço militante para preservar aquilo que fosse possível preservar nas condições de derrota. Durante todo esse tempo, o stalinismo fazia propaganda de que o comunismo chinês ia de vitória em vitória. Né? Era só alegria, só coisas maravilhosas, etc. e tal. Bom, aqui eu queria fazer uma paradinha na narração histórica e considerar um problema que é importante para a gente entender o que vem pela frente. Que é o problema do campesinato. Todo mundo conhece, né, a teoria, né, de que a Revolução Chinesa é uma revolução camponesa. Nós vamos ver em que sentido que isso aí poderia ser verdade, mas vamos esclarecer uma coisa antes, né, que é o seguinte. Isso aqui é motivo de muita confusão. O que é o campesinato? O campesinato, que é, em geral, nesses países mais atrasados, a maioria da população, porque a maior parte da economia é a economia agrária atrasada, né? Ele é, em primeiro lugar, a gente tem que entender, uma classe social proprietária. Quer dizer, o camponês seria o pequeno proprietário de terra. Né? Em geral, nós encontramos aí, dentro do campesinato, vários tipos de... pelo menos, digamos assim, nós podemos dividir o campesinato, em geral, da seguinte maneira. O camponês sem terra ou com pouca terra, quer dizer que não garante a sobrevivência dele, que no Brasil foi chamado, num período, de minifúndio. Quer dizer, uma coisa tão pequena que não dava para garantir a sobrevivência. E nós temos no Brasil também o trabalhador rural sem terra. O camponês médio, que é o camponês mais típico, e o camponês rico, que é aquele que já emprega alguma mão de obra e tal. Bom, o importante de toda essa descrição, o que é? Que
O camponês, ele não é igual ao operário, ele não é um operário. O operário é uma classe de não possuidores, de despossuídos. A característica fundamental do proletariado é que ele foi expropriado totalmente de qualquer meio de produção. Ele não tem meios de produção próprios. Quem tem meios de produção é a burguesia ou a pequena burguesia, né? O proletariado não. O proletariado justamente se caracteriza por não ter meios de produção. Por isso ele é obrigado a vender a sua força de trabalho. Ele é obrigado a atuar como assalariado. No campo, junto ao campesinato, dependendo do desenvolvimento do país, nós vamos encontrar aí uma camada de trabalhadores assalariados rurais. Quer dizer, operários rurais. Que não se distingue do campesinato pelo tipo de trabalho exatamente, mas pelo fato de que ele é um assalariado de alguma forma, né? É uma pessoa que vende a sua força de trabalho no trabalho rural, né? O chamado boia fria do interior do estado de São Paulo, que aparece muito no corte da cana, são assalariados e são operários rurais, não são camponeses, né? Então, o camponês é uma classe proprietária. No caso da Revolução Chinesa, o maoísmo espalhou a ideia de que a Revolução Chinesa é uma revolução camponesa. A Revolução, ela levou à expropriação da burguesia e estabelecimento da propriedade estatal, né? Tanto que o pessoal fala o comunismo, né? Uma revolução camponesa nunca poderia ter esse tipo de resultado. Que significaria o quê? Uma autoexpropriação. O cidadão chega lá e fala assim, não, eu a partir de agora eu estou entregando minhas terras e tal, tudo. Eu quero que tudo isso daqui seja comunista. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum, né? Na Revolução Russa, por exemplo, na década de 1930, se abre uma crise gigantesca, né? E a crise é um enfrentamento entre o campesinato, quase que de conjunto, liderado pelo campesinato rico, né? Contra o Estado operário, em defesa da sua propriedade. Aí o governo, dirigido pelo Stalin, decide fazer o processo de coletivização forçada, quer dizer, expropriar os camponeses e colocar todo mundo em empresas estatais, né, do campo pela força. Coisa que, logicamente, não só não dá certo, não deu certo economicamente, como que não era mesmo possível de ser feito, né? Os camponeses, em resposta a essa tentativa de confisco da sua propriedade, como eles são muitos, né? São milhões, não é como a burguesia, que você confisca ali as empresas, os trabalhadores da empresa, mesmo que ele não participe disso, ele vai aplaudir, né? O camponês não, são milhões de pequenos proprietários. Eles preferiram, naquela época, queimar tudo, destruir tudo, do que entregar para o Estado operário. De tão, né, tal o espírito proprietário do camponês, principalmente do camponês médio e do camponês rico, né? O camponês pobre ele pode tender a apoiar o governo operário. Mas na Rússia, a maior crise do Estado operário russo foi o conflito entre os camponeses e o Estado operário, mal dirigido, né? Mas, na verdade, esse conflito entre os camponeses e o Estado operário era um conflito entre os operários e camponeses, que quase leva a Revolução Russa a afundar, porque a base da Revolução Russa era a aliança entre a classe operária e o campesinato. Duas classes que são muito diferentes. Então, por exemplo, a ideia de que existisse uma revolução comunista camponesa é uma contradição em si.
Isso aí simplesmente não pode acontecer. Não faz nem sentido, né? É importante essa explicação porque o mito da Revolução Camponesa ele é muito espalhado, né? Como é que se diz? Que a revolução teria sido seria uma revolução camponesa no sentido social da coisa, né? Quer dizer, os camponeses teriam estabelecido o socialismo, entre aspas, na China. Então é importante essa explicação sobre o problema da classe social para que a gente entenda. O camponês médio e o camponês rico, em geral, eles acabam sendo, né, um fator de sustentação da ordem dominante. As revoluções dos países atrasados têm uma presença importante dos camponeses, mas eles nunca determinam a orientação dessa revolução. Porque se eles determinassem, seria a criação de uma república camponesa, que é uma coisa que ninguém nunca viu na vida, nos tempos modernos. Bom, continuando aqui a história, né? Quando os remanescentes do Partido Comunista chegam no noroeste da China, né, como a gente viu no mapa, eles decretam lá com essas 10 mil pessoas, mas numa região mais desolada, né, a Segunda República Soviética Chinesa. A pretensão do Partido Comunista seria, a partir dessa concentração, né, de militantes, grupos armados, fazer uma revolução que tomasse conta do país. Uma coisa assim parecida, né, com a teoria do guevarista, né, do foco guerrilheiro. Você tem um foco de pessoas armadas e aí você espalha aquele foco pelo país, independentemente das condições políticas, né? Em 1936, em 1935, o Japão já aparece como uma potência extremamente ameaçadora, que tinha, né, como objetivo, não que teria, mas que tinha como objetivo a conquista integral da China, né? Então, eles já haviam conquistado algumas partes da China, e eles, a União Soviética, né, que tinha medo de um ataque japonês, propõe a volta, né, da Frente Única entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, que é chamada da Segunda Frente Única. Bom, aqui a gente vê, né, logicamente que a luta contra os japoneses era uma luta, o Japão era uma forma extremamente agressiva de imperialismo, estava ameaçando tomar conta da China. A luta contra o imperialismo japonês era uma coisa natural, né? Mas
a política da União Soviética não era simplesmente fazer a luta contra os japoneses e, na medida do possível, se aliar ao Partido Nacionalista para combater os japoneses. Era repetir a política anterior, né, de subordinação do Partido Comunista ao Kuomintang. Inclusive no acordo que eles fazem, né, aqui entra um aspecto especial do problema da Revolução Chinesa. No acordo que eles fazem, os comunistas deveriam pegar o seu exército e integrar esse exército ao exército do Kuomintang, sob a direção do generalíssimo Chiang Kai-shek. Bom, vamos fazer um pouquinho o esforço de imaginação e nos colocar no lugar dos comunistas, dos membros do Partido Comunista Chinês, né, no momento em que é proposto esse acordo. Massacre de coisa de 100 mil operários e militantes comunistas. A longa marcha onde eles perderam 90 mil pessoas. Tudo isso daí para você ficar de novo a reboque do Chiang Kai-shek, que tinha sido a pessoa que tinha provocado, tinha realizado tudo isso daí. O que vocês acham? Por mais que os comunistas chineses fossem extremamente submissos à União Soviética, era difícil de fazer isso aí, né? E aqui o que a gente vê, né? Aqui entra em questão duas coisas muito importantes. Por isso que é importante ver o que aconteceu antes, né? Não fazer uma análise da Revolução isoladamente. Primeira coisa, uma parcela dos dirigentes do Partido Comunista Chinês, embora não tivesse rompido com Stalin nem nada, abertamente, eles não estavam mais dispostos a colocar sua própria cabeça no cepo para satisfazer, né, o grande líder dos povos e da classe operária mundial, que era o Stalin, né? Finalmente, entre você defender a si mesmo, as pessoas que estão com você, o seu trabalho, a luta que você está fazendo e ficar a reboque de uma pessoa que só fez loucura, até o momento você, né, teria que haver um pouco de bom senso. Em 1935, depois de várias reviravoltas no poder político, né, quem assume o controle do Partido Comunista Chinês é o próprio Mao Tse-tung. E ele mesmo declara, né, que a partir daí o controle direto, a influência direta do stalinismo sobre o Partido Comunista Chinês acabou. Na verdade, vinha diminuindo já, né, porque, lógico, depois de tantos erros, tanta loucura, tudo, teria que diminuir. Uma coisa importante que a gente tem que destacar aqui, que levou a isso, é que essa ruptura se produziu bem lá atrás, né? Ela se produziu quando os militantes comunistas se reúnem, né, na cidade de... Gente, esse nome é super esquisito, né? Shinkanshan, onde se reuniram todos os comunistas. E a orientação do Partido Comunista, vinda de Moscou, ainda era de promover levantes revolucionários, né? E a ala maoísta do partido fala, não, isso aqui, não fala assim, mas fala, essa é uma tática errada, né? E propõe uma tática defensiva, falou, não vamos fazer nenhum levante que ninguém vai sobreviver com isso. Para sobreviver é preciso uma tática mais defensiva, e ele adota a política da guerra de guerrilhas, que corresponde, né, a uma força militar muito inferior, até como meio de sobrevivência. Quer dizer, em 1927, já começa a ruptura entre o Partido Comunista Chinês e o stalinismo. E ela vai se consolidar totalmente em 1935, quando uma reunião do partido escolhe o Mao Tse-tung como
principal dirigente do Partido Comunista Chinês. Então, isso daí é o resultado de toda a experiência, né, que nós vimos aí. Aí entra um segundo aspecto do problema da Revolução Chinesa de 1949. Ela já não vai seguir as orientações do stalinismo. Vai se estabelecer uma espécie de jogo, né? Enquanto que os comunistas chineses continuam com aquela babação tipicamente stalinista, do grande Stalin, o homem infalível, etc., toda aquela papagaiada que a gente conhece muito bem, tipicamente stalinista, eles, na verdade, levam uma outra política porque eles sabem que a política stalinista não é do interesse deles e pode levar todo mundo a ser destruído. Mas eles não rompem com o Stalin, né, por uma série de motivos, mas fundamentalmente porque eles esperam ter um certo apoio da União Soviética, o que, na verdade, não acontece muito, né? O apoio da União Soviética ao comunismo chinês é superficial. A maior parte do apoio do Stalin vai para o Kuomintang, porque Stalin acredita que o Kuomintang é uma força muito mais importante para deter os japoneses do que o Partido Comunista Chinês, né? Então aí nós temos essa questão. Por isso, né, e esse é o segundo aspecto importante, eles fazem o acordo da Segunda Frente Única, né, mas é aquele negócio, eles prometem várias coisas, mas acabam não entregando nada. Então, o Partido Comunista Chinês, em vez de colocar o nome no exército comunista, que vinha crescendo, né, nesse período que eles conseguiram se estabilizar, etc. e tal, e a situação era uma situação muito crítica, principalmente diante da ameaça japonesa. Eles mudam o nome do exército, eles criam uma coisa chamada Quarto Exército, né, e Oitavo Exército, que seriam dois exércitos que fariam parte do exército nacionalista chinês do Kuomintang. Mas, na verdade, eles decidem não se incorporar nada ao Kuomintang, só mudaram de nome para dizer que eles estavam acatando a orientação stalinista. O que é um dos motivos pelos quais os comunistas chineses aí sobreviveram e conseguiram fazer uma revolução, porque se eles não tivessem, né, tirado as necessárias conclusões da política stalinista, eles teriam sido varridos do mapa de uma maneira total. Já praticamente tinham sido varridos do mapa. Sobreviveram por muito pouco, né? Eles escaparam, tudo bem, por habilidade, né, na guerra de guerrilha, pela tenacidade e tal, fizeram um enorme esforço, mas aí também tiveram muita sorte de não sucumbir completamente. No Brasil, por exemplo, o levante de 1935 varreu o Partido Comunista do mapa brasileiro. Ele vai ser reorganizado em 1943, mas o partido vem abaixo com a repressão, praticamente deixa de existir. Então, nós temos aí essa situação, que é uma situação bastante curiosa, mas que explica muito sobre o desenvolvimento da Revolução Chinesa. Bom, em 1917, né, em 1936, isso aqui explica também a Frente Única, o Japão e a Alemanha, eles assinam um pacto com um nome muito significativo, que é o Pacto Anti-Comintern. Depois a Itália vai entrar nesse pacto. Qual que é o sentido desse pacto anti-Comintern? O nome é demagógico, da ideia de que é para lutar contra a subversão comunista. Mas já o fato de que ele é assinado pela Alemanha e pelo Japão, né, mostra qual é o verdadeiro objetivo. Os dois querem atacar a União Soviética. O Japão pela parte oriental e a Alemanha pela parte ocidental. Já é uma indicação do ataque que vai ser realizado contra a União Soviética.
Em 1937, os japoneses entram numa guerra total contra a China. Eles já tinham feito várias conquistas agressivas, né? E aí já tinham tomado a Manchúria, uma região importante da China, bem no extremo norte chinês, fronteira com a União Soviética. E em 1937 eles atacam da Manchúria, eles assediam a cidade de Pequim, ocupam várias cidades importantes na China e generaliza-se a guerra que o próprio Kuomintang havia tentado evitar. Um dado importante dessa guerra é o seguinte: o Chiang Kai-shek, que era muito feroz em reprimir os operários chineses, em todas as batalhas em que ele teve que enfrentar os japoneses, ele recuou e fez um acordo. Então, os japoneses ocupavam uma região, ele recuava, fazia um acordo dizendo: vocês ficam aí e tal, e aí ele ia atacar a classe operária e os comunistas. O que mostra, o que já foi explicado antes, né, o caráter profundamente reacionário do nacionalismo diante da Revolução Proletária. Com a guerra declarada total, né, o Partido Comunista ele se encontra numa situação de extrema vantagem. Diferentemente do Kuomintang, que domina cidades e tudo mais, e que teria que se defender numa batalha frontal contra o Japão, e acaba recuando, porque não tem nem força, nem condições internas políticas de enfrentar o Japão, o Partido Comunista continua desenvolvendo na região noroeste da China, em direção à região norte, a guerra de guerrilhas. E isso daí é uma vantagem extraordinária, porque a guerra de guerrilhas ela é bem mais favorável para uma força inferior do que a guerra total. E com a guerra de guerrilhas, né, que é levada adiante com bastante habilidade pelos chineses do Partido Comunista, eles começam a crescer muito naquela região e vão se transformando numa força poderosa, ao passo que o Kuomintang se desmoraliza cada vez mais por ceder terreno aos japoneses. O Partido Comunista faz uma campanha, né? Uma campanha, digamos assim, o objetivo geral é até um objetivo aceitável, que é eles procuram chamar o Kuomintang a participar da luta contra o Japão efetivamente, né? Mas o Kuomintang de fato não participa, não se mexe, e eles ganham muito terreno aí. O Kuomintang só vai se mexer a partir de 1936, porque, e aqui a gente percebe o fundo da política stalinista na China, quando o Chiang Kai-shek é preso por 2 generais do exército nacionalista, né, e dá a impressão de que a carreira dele acabou. Os generais já estavam lá prontos para cortar a cabeça dele, no melhor estilo chinês, quando há uma intervenção da União Soviética que manda soltar o generalíssimo. Essa foto aí é um dos generais que prende o Chiang Kai-shek, né? Eles atacam onde o Chiang Kai-shek está alojado, ele foge de pijama, né? Eles prendem o cidadão e estão prontos a executar quando o Partido Comunista Chinês procura esses generais e fala: olha, não vamos fazer isso daí e tal, porque a União Soviética quer aliança com o Chiang Kai-shek. Eles têm medo que, se o Chiang Kai-shek for derrotado, as forças chinesas se dividam, etc. e tal, e se enfraqueçam, né? Aí fazem um acordo e soltam o Chiang Kai-shek, uma coisa realmente fora do comum, né? Eu acho que até o Partido Comunista deve ter ficado com medo e tal da situação.
Um detalhezinho, uma anedota, né? Um desses dois generais, que é o que tomou a iniciativa de prender o Chiang Kai-shek, ele é preso pelo Chiang Kai-shek. O Chiang Kai-shek exige que, para fazer o acordo, que ele que está preso, exige que esse general seja entregue a ele como prisioneiro. E o Chiang Kai-shek mantém ele na prisão o tempo todo, maltratando ele lá, como vingança, e inclusive leva o cidadão para Formosa, quando ele foge da China, leva ele junto e mantém ele na prisão em Formosa. Para a gente ver, né? É uma pequena amostra da bondade humana do Chiang Kai-shek, né? A política do Chiang Kai-shek, depois de até antes de 1936, mas continua sempre a mesma, ela está fixada numa frase famosa, que é vender espaço para ganhar tempo. Quer dizer, se a gente traduzir essa frase assim, elaborada, significa o seguinte: se você for atacado, recue e entregue o terreno, né? E foi isso que ele fez, ele recuou e entregou o terreno o tempo todo para os japoneses. Quer dizer, o generalíssimo era um general que não ganhava guerra nenhuma, né? Já o Partido Comunista Chinês, é nessa época que aparece um dos mitos, né, da famosa tática maoísta. Que os chineses falam assim, que é preciso uma guerra prolongada contra os japoneses. Então aí surgiu a famosa tática do maoísmo da guerra popular prolongada. Na verdade, isso não era nenhuma tática. O que eles iam fazer? Derrotar os japoneses em 24 horas era impossível. Tinha que fazer, eles estavam simplesmente colocando aquilo que eles já haviam colocado antes. Isso aqui é uma guerra de guerrilhas, na verdade a gente não vai ser difícil ganhar a guerra e tal, então é uma luta prolongada e tal. Depois foi transformado numa espécie de mito político, né? Em 1939, quando nós estamos nessa situação, o Chiang Kai-shek recuando e se desmoralizando, apesar de toda a ajuda que ele recebia, começa a Segunda Guerra Mundial, né? O que já facilita, o que num primeiro momento vai dificultar a situação na China, né? Mas depois, em 1941, os Estados Unidos vai entrar na guerra, com o ataque a Pearl Harbor. E a entrada dos Estados Unidos, logicamente, que dificulta a situação do Japão. O Japão, na verdade, se vê entre dois grandes problemas militares. De um lado, os Estados Unidos, que é um problema gigantesco, e do outro lado, a própria China, que eles tinham que manter o controle do território, né, contra uma revolta crescente que vai se expressar, acima de tudo, na mobilização de guerra de guerrilhas dirigida pelo Mao Tse-tung, né? Importante acrescentar aqui o seguinte: em 1938, a Frente Única aí, ela entra em colapso, né? Porque o Chiang Kai-shek não está disposto a fazer nenhum tipo de Frente Única e percebe que o Partido Comunista também não vai ter a mesma facilidade que ele teve na Revolução de 1927, né, de colocar o Partido Comunista a reboque dele, e as coisas vão ser muito mais complicadas para ele. Então, ele coloca o Partido Comunista na ilegalidade de novo, né, e passa de novo a perseguir o Partido Comunista. Quer dizer, na verdade, a política de frente única e tudo é um fracasso permanente, né? Ela simplesmente serve para impedir o desenvolvimento impedir ou retardar o desenvolvimento da crise do partido do Kuomintang, né? Bom, em termos de cronologia, vamos parar por aqui. Mais um comentário, né? Um tema importante aqui, que é muito mistificado, é o seguinte: toda a guerra prolongada, a guerra camponesa e tudo mais,
A tática do Partido Comunista Chinês, ela não tem nada de peculiar à China, né? Naquela época, por uma série de motivos, poderia parecer que sim, embora não fosse verdade. Mas nós já vimos aqui a Revolução Cubana, nós vimos a Revolução na Nicarágua, nós vimos uma série de revoluções que tomam corpo a partir, né, tendo como o centro dirigente, embora não haja muito mito sobre a questão da guerra de guerrilhas, revoluções que têm como centro dirigente uma guerra de guerrilhas. O que nós temos na China é isso, né? Se a gente tirar né, raspar toda a mitologia, o enfeite ideológico, o que aconteceu na China, né, mudadas as proporções, é muito parecido com o que aconteceu em Cuba, né, sem muita diferença. Então, a ideia da via original chinesa para o socialismo, para tudo isso, na realidade, é uma enorme mistificação. O que nós temos aqui é uma guerra de guerrilhas de grandes proporções, dirigida com muita habilidade, é importante dizer isso daí, né? A guerrilha chinesa, por todos os relatos, ela foi muito bem conduzida do ponto de vista militar, embora politicamente não fosse nenhum primor, porque os chineses acompanhavam, num certo sentido, a política stalinista de Frente Popular, né? A política stalinista de revolução por etapas. Eles nunca se colocaram, né? A via original chinesa para o socialismo não foi colocada, a não ser quando depois da tomada do poder pelo Partido Comunista Chinês, né? O Mao, inclusive, ele propõe aí uma coisa que também virou um mito e é uma mistificação, mas é fácil de entender até pelo nome, que é a nova democracia. A nova democracia, o que seria? A revolução deveria estabelecer uma democracia burguesa, né? Uma economia mista, etc. e tal, e acabar com o Kuomintang, mas não com o capitalismo em geral, nem nada. Vamos lá? Eu tenho uma pergunta. É fato que o Mao Tse-tung e os comunistas chineses se inspiraram na coluna Prestes, ou isso é só uma... Eu não saberia dizer se eles se inspiraram. Apesar de que a coluna Prestes, né, precisaria ver a história disso, ela foi muito estudada e tal. É considerada assim uma espécie de modelo desse tipo de atividade guerrilheira, né? O Prestes era um militar também muito habilidoso, muito capaz. E eles conseguem, com pouquíssimo armamento, escapar de todas as tentativas das forças do Estado brasileiro, naquele momento, da República Velha, de destruir a força guerrilheira. O Mao Tse-tung vai fazer basicamente a mesma coisa que o Prestes fez. É muito parecido, né? Agora, se eles tinham conhecimento, aí já... O Prestes é de 1924, né? O Mao Tse-tung é de 1934, 10 anos depois. Pode ser que eles soubessem. O Prestes havia se transformado em militante do Partido Comunista Brasileiro, estava na cadeia, houve campanhas internacionais pela libertação dele, ele era uma pessoa muito famosa. Então, quer dizer, é possível, mas eu não tenho exatamente a informação. É possível que eles tenham estudado isso daí, mas também alguma coisa, com certeza, os chineses estudaram em termos de guerra de guerrilha. É muito mencionado o fato de que eles estudaram os escritos militares famosos chineses, né? Porque os chineses têm uma cultura antiga. Outra pergunta. Nessa época, em 1936, no final dos anos 30, a União Soviética, o stalinismo, né, era contra a Frente Única
na Alemanha, por exemplo, para derrotar o fascismo, a Frente Única com a social-democracia. E na China, eles fizeram o oposto, foram a favor da Frente Única. Como que se explica isso? É pura loucura? Não, na verdade, são as duas frentes únicas chinesas, elas são em duas etapas diferentes, que acompanham a política da Terceira Internacional stalinista. A primeira, que é de 1925, é no momento mais oportunista, digamos assim, da burocracia, né? Onde a burocracia estava à direita, procurando alianças e tal. O Trotsky tem um escrito no livro dele, O Grande Organizador de Derrotas, justamente, onde ele explica que nessa época o pessoal estava procurando bloco com todo mundo, né? Então ele ridiculariza isso, que fulano faz bloco com Beltrano para mostrar que eles eram todos inteligentes, estavam fazendo blocos. O Chiang Kai-shek é isso daí, né? Faz parte dessa etapa. A segunda frente, que já é de 1935, 36, já faz parte do período em que o stalinismo, depois de ter provocado com essa mesma política, né, a continuação dessa política ultra-esquerdista, de levantes, etc. e tal, ter provocado um desastre na Alemanha, ele dá uma guinada em direção às frentes populares. 1936 é o ano da Frente Popular Francesa. Então, quer dizer, são duas etapas oportunistas diferentes do stalinismo, e no meio dessas etapas tem o terceiro período, que é o período do social-fascismo, né? Que é imitado no Brasil pelo PSTU. O PSTU meio que vive entre os dois períodos, né? É uma característica de um grupo centrista, né? Essa oscilação. Pergunta do Paulo Henrique Cavalcante Peixoto. Por que as negociações com os comunistas não facilitaram para a formação de um governo de coalizão sob a chefia de Mao Tse-tung? Isso aí seria impossível, né? O Chiang Kai-shek, ele detinha o poder na maioria da China. O Partido Comunista estava localizado ali numa região do noroeste da China. Ao contrário também do mito, o Partido Comunista tinha influência nas cidades. Não é que ele não tivesse nada nas cidades. Dá a impressão que só tinha comunista de chapéu de palha lá na roça. Não era assim, né? Tinha nas fábricas, tudo tinha comunista também. Na intelectualidade, inclusive, o que acontecia é que eles eram deslocados para o campo, né? Quando eles precisavam de gente, e eles precisavam mesmo, porque vários relatos dão conta do seguinte: o exército camponês é difícil de organizar, né? O Mao Tse-tung, ele tinha que ter uma linha dura ali para manter o pessoal na linha, porque o camponês, né, o cidadão rural, a gente conhece no Brasil, ele é fundamentalmente um anarquista, né? Ele é individualista, ele não quer saber de disciplina. Então não foi fácil organizar esse exército camponês, não. No período menos revolucionário. Depois, quando a coisa fica revolucionária, é mais fácil de organizar, lógico. Então, mas a ideia de um governo, foi proposto um governo de coalizão, e o Chiang Kai-shek não aceitou, mas governo de coalizão dirigido pelo Mao Tse-tung, não havia nenhuma possibilidade. Eu queria fazer uma pergunta mais assim, porque você mencionou nas outras aulas a figura daquele Shen Duxiu com o trotskismo. Aí eu queria saber, durante esse período aqui que estava pegando fogo, em que posição que esse cara estava, se ele tinha um grupo independente, ou se eles estavam totalmente esmagados pela repressão. Eles foram esmagados pela repressão. Ele foi preso pelo Kuomintang, ficou preso alguns anos e morreu na cadeia em 1942. Ele foi preso, se não me engano, em 1938. Eu não tenho aqui a data.
Mas ele foi preso e morreu na cadeia. Do Anderson Fernandes. Gostaria que o Rui especificasse novamente para recorte do vídeo e fixação na mente da esquerda o que é necessário como estopim hoje para desencadear a Revolução Brasileira. Não, o problema é o seguinte, a gente não pode, né, a gente não pode ficar esperando por um desencadeamento simplesmente, porque também, veja só, primeiro que a revolução, como estouro revolucionário e tal, como aconteceu na Rússia, se ele não é diretamente dirigido por uma força política, ele foi preparado por aquelas forças políticas. Ele não surge do nada, né? Ele tem uma origem num desenvolvimento real, onde a luta de partidos, né, ocupa um papel, ocupa um lugar importante, né? Então, ficar esperando pela revolução é uma política absurda, não faz sentido. Você deve trabalhar ativamente para a revolução. Você deve preparar e você deve considerar cada luta parcial como uma preparação da revolução. Acho que muita gente perde isso daí de vista também. O cidadão está lá fazendo uma campanha, por exemplo, liberdade para Lula, como nós estamos fazendo. Então a pessoa fala, isso aqui não tem nada a ver com a revolução. Totalmente errado. Tem tudo a ver com a revolução. É uma luta que é preparatória da luta revolucionária. Logicamente que ela é preparatória, ela é tanto mais preparatória, quanto mais consciente ela for, né? Na luta, por exemplo, contra o golpe de Estado pela liberdade do Lula, nós estamos mostrando a falência das instituições políticas do regime burguês, a covardia da burguesia, o papel do imperialismo, as profundas debilidades e limitações da esquerda e assim por diante. Então você tem que lutar. Uma coisa que a gente deve dizer sobre os chineses que é muito importante é que eles trabalharam ativamente pela revolução. Quaisquer que sejam os erros que a gente possa apontar nessa trajetória. Isso aí é inegável, né? Nesse sentido também, nós vamos ver isso aí amanhã, o Partido Comunista Chinês não era um partido stalinista contra-revolucionário. Ele era um partido que, se ele não fosse revolucionário no sentido marxista da palavra, ele é um partido que tinha uma atividade revolucionária intensa, né? A prisão do último imperador, do Sérgio Salgueiro. A prisão do último imperador Puyi por Stalin em 45, sua ida aos gulags e posterior entrega à China republicana foi uma negociação ou ele foi apenas um fantoche? Não, eu acho que já nessa altura esse cidadão era uma carta fora do baralho, né? Ele era um fantoche dos japoneses na Manchúria, né? Que os japoneses estabeleceram que era parte já do território japonês. Deram o nome de Manchukuo. E colocaram aí não, parte do território japonês não, como se fosse um país independente. E colocaram esse cidadão, que era um zero à esquerda, como imperador de fachada, né? Na verdade, ele não mandava nada, né? Da Fátima Santos. Qual a função da classe operária nesse sentido? Eles se apoiavam nos sindicatos? Houve grandes motivações nas cidades enquanto ocorria a luta no campo? Havia uma profunda compreensão do que ocorria? Não, a atividade da classe operária nesse momento ela existe, mas ela é uma atividade bem inferior devido a todo o período de repressão, né? Nós descrevemos aqui, esse é um dado importante da Revolução Chinesa, o nível de repressão que se abatia sobre a classe operária, né? Depois nós vamos ver qual foi o papel da classe operária concretamente no estabelecimento do Estado Operário Chinês. Uma pergunta aqui do CCBP Rio de Janeiro, eles estão assistindo lá, lá na Lapa, Rua Taylor 47.
Após a consolidação da ruptura, não houve nenhuma tentativa de reagrupar com as velhas lideranças? Ele está perguntando da ruptura, acho que com o stalinismo. Né? Não. A ruptura com o stalinismo foi um fato nos bastidores, digamos assim. Ninguém declarou que estava rompendo com o stalinismo. Evidentemente que é um traço assim de sabedoria chinesa, né? O Mao Tse Tung deve ter pensado assim: se eu falar que estou rompendo com o Stalin aqui, o partido se divide, começa uma guerra, capaz de me derrubarem. Então eu vou falar que eu sou o maior de todos os stalinistas aqui, apesar de que, né, ele mesmo declarou que nesse momento o stalinismo perdeu o controle sobre o Partido Comunista Chinês. Eu não vou me estender nessa resposta, porque amanhã nós vamos ver isso aí como um tema central, a relação entre o stalinismo e o Partido Comunista Chinês. Do Arthur Freitas. Os membros do Partido Comunista Chinês tiveram algum contato com Leon Trotsky? Eu vou até... Alguns com certeza, né? Mas os trotskistas que ficaram fora do Partido Comunista Chinês eram uma minoria. Você imagina, se o Partido Comunista Chinês, que era grande e tudo, mal conseguiu resistir à repressão, vocês imaginem os trotskistas, né? Tanto que o principal líder trotskista, como eu falei aqui, ele morreu na prisão, né? Só uma curiosidade, já que perguntaram isso, o Mao, na época que ele já toma a liderança do partido, o Trotsky ainda está vivo, mas o Trotsky tem alguma coisa sobre isso, ou meio que não dá tempo de passar no radar, assim? O Trotsky escreveu sobre isso. Ele tem duas considerações principais, que eu me lembre agora, sobre esse problema. Primeiro que a tática de levante camponês e tudo mais era uma tática errada. Segundo ele, né, o partido, não é que o partido deveria se procurar restabelecer o seu predomínio sobre a classe operária nas cidades. Segundo, que os trotskistas deviam apoiar o movimento que estava sendo feito pelo Partido Comunista no campo, apesar de não ser, o ponto de vista não ser idêntico, né? Porque era uma luta de características revolucionárias. Bom, acho que são as duas últimas aqui. A primeira é um pouco complexa. Bernardo Albert de Oliveira. Só uma coisinha, essa pergunta também, para entender bem o negócio, Trotsky escreveu várias coisas sobre a China, mas sobre esse período, as coisas que ele escreveu são muito menores. Para o resto do mundo, não estava acontecendo nada. A Revolução Chinesa tinha sido completamente esmagada. E os comunistas estavam fugindo da polícia, né? Depois que a Revolução é vitoriosa, tudo isso aí parece uma grande movimentação, mas não era. Era um recuo extraordinário, ao qual a maioria das pessoas nem prestava atenção. Qual seria o interesse dos comunistas que estavam indo, sabe-se lá Deus para onde, né? Fugindo do exército do Kuomintang. Para todos os efeitos, Chiang Kai-shek tinha saído vitorioso e os comunistas tinham sido esmagados. Essa era a ideia geral da época. O Trotsky até acompanhou um pouco mais de perto, porque ele era um dirigente político marxista, mas já era um assunto meio secundário nesse momento, né? Vai voltar à tona depois da invasão japonesa, começa a ganhar um outro corpo. A situação começa a virar e tudo mais, a reação começa a crescer. Isso daí já em 1937, 38. Mas nesse momento o Trotsky está lá fundando a Quarta Internacional, está acompanhando o começo da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, há acontecimentos que têm um vulto muito superior àquilo que está acontecendo imediatamente na China, porque a China
logicamente sempre foi muito importante. O Bernardo pergunta no que se difere Trotsky a Stalin na questão teórica de 1930 que culminou a expulsão de Trotsky. Como é que é? Aquelas perguntas assim, né? No que se difere Trotsky a Stalin na questão teórica de 1930 que culminou a expulsão de Trotsky? É um pouco antes, né? Uma das principais divergências foi isso aqui. O maior debate, enquanto Trotsky ainda estava na União Soviética, é a questão chinesa. Houve um debate sobre a questão alemã, mas de menor importância, antes da ascensão do nazismo e tudo mais. Quer dizer, aqui Trotsky critica um desvio gigantesco da política revolucionária para a direita, né? O debate da Revolução Permanente também acaba se misturando com a questão chinesa e tudo. Bom, queria agradecer o superchat do Emanuel Ferro, que diz: Rui, o Ceará está ganhando do Inter. Bom, valeu pela informação. O Ceará está ganhando do Inter? É. Bom. E o Jesus é o Caminho mandou um superchat aqui. Ele não diz... é o Jesus Wasavato. Não, é outro. O Jesus Wasavato também está aqui. PCO é o único partido de esquerda de verdade. Espero que a militância da esquerda atual abra os olhos sem demora. Isso poderá se dar no futuro breve? Ele pergunta. Veja só, esse curso que nós estamos fazendo aqui, eu acho que isso aqui é uma parte importante da preparação política para qualquer ambição revolucionária. Sem você saber do que se trata a revolução, como as classes sociais se comportam, nós estamos vendo tudo isso aqui. Diante de uma crise revolucionária, qual deve ser a tática seguida por um partido revolucionário? A revolução é uma grande improvisação, né? Um partido como o nosso, a esquerda revolucionária, operária, tem que ser profissional no que diz respeito à questão da revolução. Como é que você vai ser profissional? Em parte, e é uma parte muito significativa, atuando politicamente, construindo um partido revolucionário, mas também, né, é preciso uma instrução política dos militantes para isso, né? Então, por exemplo, nós estamos nesse momento aqui, não é um diletantismo nosso. Tá? A preparação ela é prática e ela é teórica também. Pergunta do Emanuel Lobo. Rui, qual a medida da organização da classe operária chinesa no pós-Segunda Guerra? Qual era seu tamanho e a força dos sindicatos? Eu não tenho número exatamente, mas eu suponho que já nessa altura a classe operária industrial chinesa fosse coisa aí de uns 4 ou 5 milhões de trabalhadores. Muita gente, né? Muito pouca gente em relação ao conjunto da população, mas nós explicamos aqui, e isso daí é um dado muito importante, que mesmo uma classe operária muito minoritária, ela tem um papel decisivo na evolução da sociedade, né? Agora, além da classe operária industrial, né, as cidades nesse período aí cresceram e tudo mais, você deveria ter aí mais uns 15 milhões, 20 milhões do proletariado mais genérico, né? Que não é industrial. Bom, é isso. Acabaram-se as perguntas? Acabaram-se. Bom, amanhã nós vamos ver a questão da tomada do poder, né? Vamos ver mais de perto esse problema da Revolução Camponesa. Queria remeter o pessoal ao material que a gente colocou na internet, né, que lá nós temos a cronologia, tudo. E é a última etapa da nossa discussão aqui. Bom, pessoal, a gente encerra então mais essa quarta aula do curso. Amanhã tem a quinta aula e última, às 18h30. Fiquem ligados, você ainda pode contribuir com a gente
entrando em universidademarxista.com.br para ter acesso a esse material que o companheiro Rui acabou de falar. Então contribua com a gente, entre lá no site e se inscreva para receber o material do curso. Até amanhã, às 18h30, no curso, e fiquem ligados agora que vai começar o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos. Boa noite para todo mundo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de todo mundo aí no chat, e até amanhã. Toda essa situação da política nacional. Bom, é isso, vou passar a palavra para o companheiro Rui para essa quinta aula do curso da Revolução Chinesa. Bom, boa noite, companheiros. Vamos ver hoje justamente o problema da Revolução Chinesa de 1949. Na exposição de ontem, nós fomos até a invasão japonesa, né? Vou colocar alguns dados da cronologia, mas o nosso objetivo hoje, mais do que contar determinados acontecimentos históricos, é explicar o que parece ser um problema um pouco complexo da teoria política, que é o caráter da Revolução Chinesa. Bom, nós vimos ontem que em 1938 rompeu-se a chamada Segunda Frente Única entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, né? E o Kuomintang, que dominava aproximadamente a maior parte do território chinês, que não estava na mão dos japoneses, né? Os japoneses dominavam uma grande parte do território chinês, cerca de 70%, toda a costa marítima, as principais cidades e tudo mais. Ele coloca o Partido Comunista Chinês fora da lei, rompe-se o acordo, né, que foi um acordo, na verdade foi um acordo imposto pela União Soviética, que não tinha muito futuro. O acordo só se sustentaria, só teria condições de se manter se acontecesse novamente aquilo que aconteceu em 1925-27, que foi a completa subordinação do Partido Comunista Chinês ao Kuomintang, ou seja, a subordinação, né, dos trabalhadores, em um modo geral, à burguesia local. A experiência negativa, nós mostramos isso aí ontem, né? Os massacres realizados pelo Kuomintang contra a classe operária haviam sido uma experiência fundamental na vida do Partido Comunista Chinês, que, embora tivesse uma série de preconceitos stalinistas e tudo mais, visivelmente havia tirado a lição de que a aliança com o Kuomintang, nas condições em que ela estava sendo proposta, era uma coisa, era um verdadeiro suicídio político, né? Bom, desenvolve-se aí a luta contra o Japão, né? O Partido Comunista, com os seus 2 exércitos no noroeste da China, levando adiante principalmente uma guerra de guerrilhas contra os japoneses, né? E o Kuomintang com a política de ceder o terreno para se preservar, né, tendo em vista principalmente a luta contra o Partido Comunista. Existe uma frase famosa do Chiang Kai-shek que mostra o conteúdo todo do problema, né? Quem acompanhou o curso até aqui, viu a explicação do nacionalismo e tudo mais, vai entender perfeitamente o motivo dessa expressão. O Chiang Kai-shek, ele dizia o seguinte: os japoneses são uma doença da pele, o comunismo é uma doença do coração. Então, quer dizer, com os japoneses, que são estrangeiros, estão ocupando o país, matando o povo chinês, sempre dá para chegar num modo de convivência, porque eles também são capitalistas. Agora, com os comunistas, você corre um risco de vida. Se o
os comunistas dominarem o país. Então, o Kuomintang, nesse sentido, e o Chiang Kai-shek em particular, tinha uma clareza excepcional das relações políticas, né, dentro da crise nacional chinesa. Bom, em 1900, aí nós vimos, né, o Japão inicia-se a participação norte-americana na guerra, né? Os japoneses atacam Pearl Harbor e nesse momento, que é um momento também de grande dificuldade para os japoneses, que têm que lutar dentro da China, que era o principal objeto de cobiça do imperialismo japonês, né, em toda a Ásia. Um dos grandes objetivos do Japão era justamente o domínio da China. Né? Tem que lutar pela preservação da China e outros lugares que eles ocuparam, Filipinas, etc. e tal, mas, ao mesmo tempo, tem que enfrentar o poderosíssimo, as poderosas Forças Armadas norte-americanas. Já nesse momento, em 1941, os japoneses estão numa situação de desespero político. Né? Isso, não vamos entrar aqui em toda a mitologia, né, da Segunda Guerra Mundial, o negócio do ataque à traição dos japoneses, porque nós sabemos que os norte-americanos, o governo norte-americano, o imperialismo norte-americano, estava muito ansioso para entrar em guerra nesse momento, né? E praticamente organizou o pretexto para que os japoneses acabaram efetivamente dando, né? Para entrar na guerra, um ataque traiçoeiro, o país estava lá, né? Tranquilo e tal, é atacado dessa forma, sem aviso nenhum, destruição, mortes, em solo norte-americano. O único ataque, na verdade, feito em solo norte-americano também é modo de dizer, porque o ataque foi no Havaí, né? E o Havaí fica meio caminho entre os Estados Unidos e o Japão. Mas isso daí criou uma situação extraordinariamente complexa para os japoneses, que passaram a atuar, né, na luta contra a guerrilha comunista. Eles elaboraram uma política que eles chamavam de os outros chamavam de três tudo, né, que era o seguinte: matar tudo, incendiar tudo, destruir tudo. Então, nas regiões onde havia a guerrilha anti-japonesa do Partido Comunista, eles aplicavam essa política de destruição total. Quer dizer, matavam tudo que eles encontravam pela frente. Era uma política de terra arrasada no sentido literal da palavra. O que, logicamente, né, diante da brutalidade, num primeiro momento a população fica assustada, apavorada com isso, que é uma política de terror extrema. Mas a reação também, quando ela começa, tende a se transformar numa reação extraordinariamente radical. Né? Isso daí vai levantar uma parte, a população chinesa, né? Ali onde se encontra justamente, se encontram as Forças Armadas do Partido Comunista Chinês. Então, esse é um dado para ter em consideração, né? Porque dá a impressão de que a revolução saiu do aquém e do além. A guerra, né, e particularmente a ocupação japonesa, foi um fator muito importante. A partir dessa política, a partir da invasão japonesa, mas particularmente a partir do momento em que há um recrudescimento da guerra dos japoneses contra os chineses, começa a haver uma fermentação política, né, muito grande em todos os lugares, inclusive nas cidades. Muitas vezes a gente lê uma história da Revolução Chinesa, né, e você tem a impressão de que na China não tinha mais cidade, não tinha mais trabalhador, não tinha mais ninguém. Né? Principalmente aquelas histórias que são orientadas pela ideologia, entre aspas, né? Ou pela ideologia, sem aspas, maoísta.
Você tem a impressão de que o único setor ativo na China naquele momento, né, eram os camponeses que estavam sob a direção do Partido Comunista Chinês. Isso de forma nenhuma é verdade. Pelo contrário, está muito longe da verdade. A ocupação japonesa, a repressão brutal do Japão e tudo mais, inflama o sentimento nacionalista dos chineses e começa a haver uma mobilização muito grande. Nas cidades, há greves operárias, né? Há todo uma mobilização que, quando o Japão finalmente se rende em 1945 diante dos Estados Unidos, se rende aos Estados Unidos, né? Depois do episódio humanitário da bomba atômica no Japão, das 2 bombas atômicas, né? Isso daí provocou o completo colapso das forças japonesas em todos os lugares, inclusive na China. Mas não é simplesmente que os japoneses na China foram derrotados pela bomba atômica. Eles tiveram que se enfrentar com uma rebelião crescente da população, né? A bomba atômica, digamos assim, foi a pá de cal na ocupação japonesa, no momento em que já a situação evoluía para uma situação revolucionária, né? Então, no final de 1945, né, é feito o Japão se rende, é feito um acordo de paz, e aí os norte-americanos, juntamente com a União Soviética, logicamente, tentam fazer com que o Partido Comunista e o Kuomintang cheguem a um acordo, né, para estabilizar o país. Aqui nós temos que lembrar, né, que durante a guerra o stalinismo, né, dirigindo a União Soviética, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha fizeram uma reunião chamada Reunião dos Três Grandes, fizeram 3 reuniões, na verdade, chamada Reunião dos Três Grandes, né, a primeira reunião em Yalta, a segunda em Teherã, a terceira em Potsdam, né, Yalta na Crimeia, Teherã no Irã e a última na Alemanha, em Potsdam. E nessas reuniões eles decidiram simplesmente fatiar o mundo em áreas de influência dos 3 grandes países, né? Discutiram ali minuciosamente. A Polônia seria, sei lá, 40% da Inglaterra e 60% da União Soviética. Assim, fizeram toda uma matemática universal, onde eles trocavam os países como se eles estivessem jogando banco imobiliário, né? Pode parecer estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Nós temos que lembrar que na Primeira Guerra Mundial, né, os países vitoriosos fizeram a famosa Conferência de Versalhes, que foi uma bandalheira política absurda, né? Como todas essas conferências, depois de guerras levadas adiante pelas forças reacionárias, né? Na Conferência de Versalhes eles impuseram tributos pesadíssimos à Alemanha e tudo mais. A Conferência de Yalta, que é a primeira de Yalta, que é, digamos assim, o Acordo de Versalhes da Segunda Guerra Mundial, foi uma bandalheira ainda maior do que essa, né? Até porque ali eles dividiram o mundo como se não tivesse nenhuma importância, fizeram acordos lá e a União Soviética participa desses acordos com posições profundamente contra-revolucionárias, né? Por exemplo, ficou aí acertado que a Grécia era a área de influência britânica. Os britânicos já não almejavam a ter os gregos como uma colônia direta, né? A situação estava muito quente, muito revolucionária para que alguém ambicionasse, né, assim uma colonização direta. Mas os britânicos seriam influência política na escolha do governo e os outros se comprometiam a não se meter. Mas aí acontece o quê? No final da guerra, né, todo um amplo movimento guerrilheiro se desenvolve
que dá lugar a uma revolução na Grécia, dirigida pelo Partido Comunista Grego. Os ingleses decidem sufocar essa revolução, afogar a revolução mais propriamente, em sangue, né? E bombardeiam de maneira impiedosa as forças revolucionárias. E a União Soviética fica simplesmente assistindo aquele massacre, né, implacável do imperialismo britânico. Por quê? Porque esse era o acordo. Grécia é da Inglaterra. A União Soviética não vai se meter. Nos países do leste europeu, existe um acordo, né, no sentido de dividir mais ou menos proporcionalmente a influência dentro do país. Então, formam-se governos em todos esses países, praticamente, com exceção da Iugoslávia e da Albânia, com a participação de elementos pró-imperialistas e elementos dos partidos comunistas locais. Não houve a tentativa da parte do Stalin de fazer nenhuma revolução nesses países. E, logicamente que na China, né, o acordo era que os Estados Unidos teriam o papel preponderante, né, e que o aliado dos Estados Unidos na China era o Kuomintang, né. Os norte-americanos passam a apoiar energicamente o Kuomintang nessa situação, né, transferindo armas para o Kuomintang, armando o exército, treinando o exército do Kuomintang, propondo um acordo de paz com os comunistas chineses, mas simplesmente com o intuito de ganhar tempo para poder esmagar, né, a crescente revolução na China. E o stalinismo, logicamente, concorda com isso, né? O stalinismo não vai jogar todo o seu peso na balança da luta da Guerra Civil Chinesa, que se inicia praticamente na sequência do final da Guerra Mundial. Mas o stalinismo também, não, como nós vimos ontem, né, ele já não tem um controle decisivo sobre o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês já é, numa certa medida, independente, né, do stalinismo, das ordens do Stalin, da União Soviética e tudo mais. A guerra ela é retomada. Ninguém, na realidade, naquele momento, acredita numa vitória de uma revolução chinesa. Aqui nós temos que fazer uma série de explicações, mas primeiramente vamos dar o dado. Com a derrota japonesa, o Kuomintang tem um exército de entre 4 e 5 milhões de soldados e controla 70% da China e as principais cidades, e tem a ajuda dos Estados Unidos. O chamado Exército Popular, né, tem 1,5 milhão de soldados e se encontra principalmente nas áreas rurais, né, não controlando as principais cidades chinesas. Dá a impressão, nesse momento, né, de que é inviável uma situação como essa de vitória do Partido Comunista Chinês, até porque o empenho da União Soviética é nenhum, né? Durante a guerra, um pouco antes da derrota japonesa, os russos ocupam a Manchúria, que é fronteira com a Rússia. E quando eles se retiram, eles devolvem a Manchúria ao Kuomintang, apesar de que as tropas do Partido Comunista estão ali perto, né, da Manchúria. Eles poderiam muito bem, se fosse a política deles, entregar essa área para o Partido Comunista Chinês. Em 1946, quer dizer, no ano seguinte ao final da Guerra Mundial, da rendição japonesa, explode a Guerra Civil, né? O Partido Comunista se encontra ainda numa situação defensiva,
Mas a situação interna da China, que nós vamos descrever aqui, provoca uma enorme manifestação em todos os uma enorme mobilização em todos os lugares, né? A situação do Kuomintang se transforma numa situação cada vez mais crítica. Em 1947, os exércitos dirigidos pelos comunistas, que nessa altura já se equiparam ao Kuomintang, passam a ofensiva, né? O Partido Comunista Chinês, consciente da possibilidade de vitória, né, com essa virada, ele lança uma política de governo, fala que é preciso derrubar o Chiang Kai-shek, né, em 47, e lança aí a proposta da constituição de uma nova democracia. Vejam bem, né, eu falei um pouco disso ontem. Vejam que a proposta do Partido Comunista Chinês não é a proposta de estabelecer o socialismo. É uma proposta, digamos assim, de revolução por etapas. Derrotar o Kuomintang, né, e estabelecer um governo com setores da burguesia que não faziam parte do Kuomintang. Nesse momento, na China, a concentração do poder econômico é tão grande que praticamente são 4 famílias da burguesia compradora, da antiga burguesia compradora, que controlam a economia chinesa na área dominada pelo Kuomintang. Então, o Partido Comunista Chinês propõe a expropriação das 4 grandes famílias, né? Essa é a principal proposta do ponto de vista econômico do Partido Comunista Chinês, e se propõe a governar o país com os setores menores da burguesia, com os setores de classe média, com os camponeses de todos os tamanhos e tudo mais, né? Mas a situação continua a avançar, né? Desenvolve-se uma revolução que já não é... Aqui, né, é importante a gente ter clareza do seguinte: já em 1948, um ano antes da tomada do poder, a situação na China é uma situação revolucionária. Quer dizer, já não é que existe um movimento, né, de uma guerrilha do Partido Comunista Chinês. Existe um movimento revolucionário na cidade e no campo. O país ingressa numa etapa francamente revolucionária. As manifestações, elas se desenvolvem em todos os lugares, né? Em 1940, com base nessa mobilização, o exército do Kuomintang vai se desfazendo, quase que literalmente, né? Há pessoas que mostram que quando o exército vermelho chinês avança, eles vão tomando conta das armas que os americanos distribuem com grande fartura para o exército do Kuomintang, né? E tem uma foto que é simbólica dessa situação, que quando Mao Tse-tung entra em Pequim, né, a cabeça das tropas do Exército Vermelho, ele entra, né, sentado num jipe norte-americano, que eles haviam confiscado, haviam retirado do Kuomintang. Há relatos, inclusive, de que os comandantes do Kuomintang, vendo que o Kuomintang se desfaz diante da ofensiva revolucionária, os comandantes começam a vender as armas, os tanques, né? Quando o exército chinês entra nas grandes cidades, eles entram com um verdadeiro desfile de tanques norte-americanos. Veja bem, norte-americanos, não russos. Quer dizer, não é que a vitória dos chineses foi produto de uma substancial ajuda da União Soviética, não. A situação revolucionária permitiu que o exército do Kuomintang desmoronasse, né, e os chineses tomassem conta das armas e tudo mais, como acontece classicamente em qualquer revolução, né? Então vocês veem por aí que
acontece na China uma verdadeira revolução geral. E não, como é explicado comumente, uma revolução puramente camponesa. Não é disso que se trata. O Exército Vermelho do Partido Comunista, ele está organizado no campo, mas a mobilização revolucionária se espalha pelo país inteiro. É uma revolução nacional, né? Queria, só para mostrar esse fenômeno, né? Porque esse é um dos grandes mitos na interpretação da Revolução Chinesa. Queria ler um trecho para vocês de um livro que inclusive tem citações da época, né? Esse livro tem um capítulo que ele fala o seguinte: o regime do Kuomintang foi colocado em xeque nas cidades. Muito sugestivo o título, né? Ele fala o seguinte: em 1945, o regime do Kuomintang parece todo-poderoso, exceto aos olhos de alguns observadores particularmente conscientes. Dessa forma, mesmo antes do fim da guerra, um oficial norte-americano, John Service, escreve um relatório no qual ele constata que, aspas, isso aqui é do relatório militar norte-americano, o Kuomintang é muito mais fraco do que ele já foi em qualquer outro momento dos últimos 10 anos. Esse é 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e o Kuomintang vai dominar o país inteiro. E ele insiste, afirmando que, aspas, o generalíssimo Chiang Kai-shek está em vias de perder o apoio de uma China que, pela sua unidade em face de uma violenta agressão, tinha sido capaz de encontrar uma força nova e inesperada no começo da guerra contra o Japão. A fraqueza interna está em vias de se acentuar e nos dirigimos a uma derrubada do processo de unificação. Então, veja só, né? Que processo de unificação é esse? O processo de acordo entre o Partido Comunista e o Kuomintang. Então, quer dizer, um militar norte-americano, ele explica o seguinte: terminou a guerra, a fraqueza do Kuomintang é muito grande. Por quê? Se ele acabou de ganhar a guerra. Nós temos que lembrar também que os norte-americanos exigem que os japoneses na China se rendam e entreguem o armamento apenas para o Kuomintang e de forma nenhuma para os comunistas. Os japoneses, que logicamente são forças fascistas, né? Eles, inclusive, sob a ordem dos norte-americanos, eles combatem os comunistas até que chega o Kuomintang e aí eles se rendem para o Kuomintang, né? Então, quer dizer, tudo indicaria que o Kuomintang fosse uma enorme potência. Controlava 70% da China, dei os números aqui, né? Exército de quase 5 milhões de soldados, controlava as principais cidades, mas, como ele disse, né, as pessoas mais conscientes, mais bem informadas, viam a coisa de outra maneira, né? Bom, aí a questão, o livro explica também o seguinte: por quê, né? O que aconteceu? Ele fala o seguinte, ó, vejam bem, para entender bem o problema da Revolução, como é que se deu a Revolução Chinesa, né? Ele fala que com a derrota dos japoneses, a princípio, né, a população tem uma simpatia pelo Kuomintang. Ele fala, mas essa simpatia vai se dissipar rapidamente. Na realidade, mais rapidamente, talvez, nas cidades, bastiões do governo nacionalista, que no campo. Chegados no outono de 1945, nas grandes cidades do norte, as autoridades tornam-se impopulares antes mesmo do final do outono e mais tarde no começo do inverno. Quer dizer, eles chegaram nas cidades
né, e logicamente ele vai explicar aqui, a política deles é de tal natureza que o entusiasmo, ele vira, dá uma guinada de 180 graus, a mesma força que conduzia esse entusiasmo, a derrota dos japoneses, etc. e tal, se volta contra o Kuomintang, né? Então ele fala, recebidos com entusiasmo em Xangai, os membros do regime rapidamente são objeto de vivas críticas, né? No começo de dezembro, se ouve frequentemente um dito popular dizendo que o povo tinha mais a temer daqueles de cima do que daqueles de baixo. Os de baixo são os membros das gangues criminosas que estão de novo em contato com o Kuomintang. Quer dizer, o Kuomintang ele volta para as cidades e ele retoma a situação anterior. Se alia às máfias das cidades contra o povo, que ajudam a repressão popular, retoma a repressão, né? E aí ele fala assim, esses do alto são os carpetbaggers, que chegaram de Chongqing, transportados pelos aviões norte-americanos. Aqui a comparação não deve ser familiar para a maioria das pessoas. Os carpetbaggers são aquelas pessoas do norte que chegaram no sul dos Estados Unidos depois da Guerra Civil. E aproveitando a derrota dos latifundiários do sul, eles começaram a passar o rodo na riqueza do pessoal e tomar conta economicamente. Então, quer dizer, o Kuomintang ele entra nas cidades já roubando todo mundo. Por isso que vai aparecer no programa do Partido Comunista Chinês a expropriação das 4 grandes famílias, que eram identificadas com essa roubalheira toda, né? Aqui uma outra citação, né? Um outro observador fala o seguinte, o livro não fala quem é, né? Como podemos reconciliar a coragem, né, e a pertinácia manifestadas pelo povo chinês durante os 8 anos de uma guerra devastadora com a existência no mesmo país de um dos governos mais corrompidos da época moderna, o governo Kuomintang? Que crédito, né, atribuir às proclamações de um governo que pretendia introduzir a democracia quando se constata que ele segue uma política de destruição brutal das liberdades civis e que ele utiliza abundantemente a polícia secreta e os campos de concentração para reforçar o seu sistema de controle do pensamento. Aí o autor do livro fala, apreciação exagerada de forma nenhuma. É acima de tudo nas cidades urbanas que o regime perde a guerra. O descontentamento não se faz esperar. Com surpresa, se não com cólera, os habitantes das cidades veem que o Kuomintang é incapaz e mesmo não tem nenhuma vontade de castigar os colaboradores pró-japoneses, os chamados marionetes chineses, como o povo chama, né? A ansiedade para manter a ordem, e bem como as inúmeras dissensões entre os diversos clãs do Kuomintang, que não cessam de se manifestar no regime depois dos seus começos, desde 1927, impedem o poder de adotar uma atitude enérgica e unívoca em relação aos chineses que foram serviçais do ocupante japonês. Chiang Kai-shek não hesita, além disso, de utilizar alguns deles com o objetivo de enfraquecer os seus rivais. Fala, mas a irritação do começo não é nada ao lado da exasperação que toma conta das populações das cidades.
aterrorizadas pela amplitude da corrupção que gangrena o regime, assustadas pela sua incapacidade de colocar a economia em funcionamento. Ao ponto de que o jornal Tá Com Um Pau, de 27 de setembro de 45, afirma: o regime perdeu o coração do povo de Nanquim e de Xangai no espaço de 20 dias. Bom, não vamos, acho que é suficiente para dar um quadro, né? Quando a gente ouve falar da Revolução Chinesa, se você não conhece os fatos, você pensa assim, né? Um monte de camponeses e tal, com aquele chapeuzinho chinês, indo para as cidades. Mas a verdade verdadeira é que isso aí não é viável, né? Não é real. Se você controla as cidades, nenhuma ofensiva vinda de fora das cidades do âmbito rural vai sair vitoriosa. Quer dizer, a situação do Kuomintang é uma situação de rápida deterioração. O livro não fala, porque a base do pensamento de quem escreveu o livro não é propriamente a luta de classes, mas o lógico, né? A conclusão lógica a se tirar desses fatos é o seguinte: quando o Kuomintang chega nas cidades, a situação revolucionária está em pleno andamento. E como o governo do Kuomintang é um governo totalmente falido, né? Ultra corrupto, né? Misturado aí com criminais e máfias das cidades chinesas, ultra repressivo e tudo mais, a população, que até recebeu relativamente bem quando volta um exército chinês para tomar o lugar dos japoneses, fala: não, isso aqui é totalmente inviável, né? Nós já comemos o pão que o diabo amassou na mão dos japoneses, agora nós vamos comer o pão que o diabo amassou na mão dessas pessoas. Isso sem falar, né, que é muito importante, que as populações elas têm uma memória. Logicamente que a população sabia dos massacres, do assassinato de operários e comunistas da Revolução de 1927. Né? Isso daqui tudo bem, é 20 anos depois, mas praticamente é a mesma geração que está ali. A geração que sofreu o massacre de 1927, os jovens teriam 20 e poucos anos. Em 1947, 48, 45, eles teriam menos de 40 anos, ou 40 e poucos anos. Quer dizer, pessoas em plena atividade, que já receberam, né, uma boa parte dos membros da classe operária, dos estudantes, dos setores mais progressistas, logicamente que já recebiam o Kuomintang com enorme desconfiança. Ele falou: eu conheço esse cidadão. Isso aqui é aquela porcaria que nós tínhamos antes da invasão japonesa. Quer dizer, uma situação revolucionária, né? A economia chinesa, com a guerra, com tudo, tinha desabado, não tinha como botar isso aí no eixo. A inflação era muito alta, né? Tem uma hiperinflação na China, e logicamente que o país inteiro entra numa etapa revolucionária. Isso daí é muito importante, porque senão, né, quando a gente vai fazer uma análise da Revolução Chinesa, a gente não faz uma análise dos fatos, a gente faz uma análise da ideologia das pessoas que descrevem por alto, de maneira abstrata, aquela revolução. Quantas vezes que eu já não ouvi a história de que as cidades estavam mortas lá, não acontecia nada, né? Um rato passava por uma rua, uma barata e tal, mas não acontecia nada. Aí entraram os exércitos camponeses e tomaram conta, que é uma coisa um pouco sem sentido, se a gente pensar bem. E, de fato, não foi assim, né? O exército do Kuomintang, ele não foi derrotado num mano a mano pelo exército revolucionário chinês, né? Coisa que também nunca acontece. Se a gente vê a Revolução Cubana, a vitória das tropas do movimento 26 de julho de Fidel Castro é o resultado do desmoronamento do regime Batista, do regime do Batista. Não é um fato isolado. Não é uma guerra ali onde os exércitos estão lutando
um com o outro, dependendo apenas da capacidade militar de cada um, ou da capacidade estratégica dos comandantes, ou coisa que o valha. Quando o exército Fidel Castro toma conta de Cuba, o exército da ditadura do Batista, ele já se decompôs. Não é que ele opõe uma grande resistência e os guerrilheiros derrotam eles na bala. Houve, logicamente, um combate, houve muitos combates. Mas o exército revolucionário, tanto em Cuba como na China, como em qualquer outro lugar onde a gente veja, né, a vitória das revoluções armadas, é porque o exército, socialmente, politicamente, ele já se decompôs. Então, quando a guerra civil estoura, o regime político do Kuomintang está em plena decadência nos principais centros políticos da China, né? E nós temos que levar em consideração isso para não cair aí na mitologia, né, da revolução puramente camponesa e essa coisa. Bom, vamos ver perguntas?